Fiel 2015, estamos em mais uma edição. Hoje um bate-papo saboroso com minha colega de trabalho de Unicentro, a professora doutora Eneida Miscalo. Eneida é bióloga e escritora e hoje ela vai falar um pouco tanto da carreira quanto da obra que ela vai lançar nessa edição da Fiel. A minha primeira pergunta para você, minha querida Eneida, é que você fale um pouco da sua trajetória. Sua formação, como você se tornou bióloga? Bom, inicialmente eu fui estudar outra coisa. Eu fui estudar biomédica na USP de Ribeirão e num curso que funcionava junto com medicina, na verdade, né? 3 anos básicos iguais e depois com opção de ou para medicina, fazer a parte clínica, ou para pesquisa se fosse biomédica, pesquisa em área básica de medicina. Mas aí não deu muito certo, eu não estava indo muito bem nas aulas práticas, mexia com animais, acabei não dando muito certo. Não gostei da parte mais assim específica da área de medicina, cheguei a desmaiar numa autópsia, então as coisas não deram muito certo. E eu também não gostei de pesquisa, porque naquela época usavam muito animais e não sei o que, então eu ia bem na parte teórica, mas não na prática, enfim. Mas é um assunto que me interessa até hoje, por área de medicina, mas para leitura. E aí acabei desistindo, né? E meus pais já moravam em Campinas nessa época, daí fiz um pré-vestibular rápido e entrei em biologia. Comecei a cursar biologia, gostei. Aproveitei bastante matérias, né? E fiz o curso de biologia. E se encantou? E gostei muito do curso de biologia. Que maravilha. Sempre gosto muito do assunto, né? Sobre a vida. Gostei muito da Unicamp também, gosto muito ainda, me dei muito bem lá. E fiquei por lá. Aí, durante o percurso, eu encontrei uma orientadora, fui monitora dela, acabei sendo orientada, as coisas foram acontecendo naturalmente. Aí fiz o mestrado com essa professora, Ângela Borges Martins, até o meu mesmo nome, meu sobrenome. E depois fiz o doutorado com ela também lá, na área de botânica. Né? Sempre, tanto o mestrado quanto o doutorado na área de botânica. Na área de botânica. Sempre trabalho de campo, daí fiz o mestrado e doutorado. Mestrado em plantas nativas de São Paulo e depois eu fiz na Serra do Cipó, em Minas, fiz o meu doutorado lá com plantas endêmicas da Serra do Cipó. Ô Eneida, e por que a botânica causou essa admiração e essa paixão? O que fez você se apaixonar pela botânica? Eu acho que a beleza. Eu sempre tive um amor muito grande pela arte e a beleza, o lugar que eu estudei, a Serra do Cipó, não sei se todos conhecem, mas é uma coisa incrível, um chão todo de cristais de quartzo, uma coisa que me encantou, né? Então é uma coisa, talvez por isso, a ligação com a arte e a ciência, aquilo me encantou. E também porque não tinha que lidar com animais e aquele negócio que não me agradava muito. Podia coletar, sacrifício de animais, aquela não dá, coisa né? não dá. Gosto demais de animais para ter que fazer amostras e matar os animais. Mas então, e a beleza principalmente, né? Perfeito. Ô Eneida, eu percebi, primeiro o seu nome sempre me chamou a atenção, né? Por que Eneida? Minha mãe se inspirou na obra do Virgílio. Minha mãe gosta bastante de literatura, uma leitora. Voraz. Voraz. Que maravilha. E você também, pelo que eu sei, também é uma apaixonada pela leitura. Inclusive, você namorou um pouco com letras ou não chegou a namorar com letras? Sim, eu fiquei muito tempo, antes de entrar no primeiro curso lá em Ribeirão, eu fiquei muito na dúvida entre fazer letras e literatura ou fazer parte de biológicas, entre essas duas áreas. E até hoje tenho dúvidas. Eneida, mas agora eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado. E quem são os seus escritores prediletos? Olha, eu gosto de alguns, sabe? Agora, no momento, eu estou bem envolvida com a literatura russa,
eu gosto bastante. Aí comprei um livro lá, porque de lições de literatura russa, do Nabokov, para ter uma ideia assim, de como ler a literatura russa. Daí, agora estou seguindo lá. Aí estou com o Google, estou estudando, assim. Mas gosto também de literatura francesa, de Flaubert. Aí lá, outras... assim, no momento eu estou lendo literatura russa, mas eu gosto. E gosto de literatura brasileira também bastante. Que maravilha. Bastante. Eneida, o título do seu livro, agora vamos falar um pouco da sua escrita, né? Você vai lançar nessa edição da Fiel um livro intitulado O Sentido das Estrelas. Do que se trata? Então vamos começar, me fale primeiro como surgiu esse livro e depois me fala um pouco do título desse livro. Bom, na verdade, escrever é uma coisa que eu sempre quis escrever, uma história da vida, né? Que esse livro fala sobre isso. E desde o tempo lá da graduação em biologia, né? Que eu tinha uma ideia, que eu fui assim tendo uma ideia, mas é aquela coisa que fica só no pensamento, né? Nunca materializei. E aos poucos, assim, eu fui criando, assim, só na ideia e tudo mais, e quis escrever uma história com base científica, né? É um livro científico, né? Com dados, uma história escrita pela ciência, né? E o livro chama O Sentido das Estrelas, tem um subtítulo A História que Nos Trouxe à Terra, né? Vista pelo lado científico. Então, todo o arcabouço do livro é feito com pesquisas, tudo que se conhece, não tudo, é claro, não sou capaz de fazer tudo, mas assim, uma breve história do que a ciência conta sobre nós, a descoberta do conhecimento, desde o Big Bang, como as coisas... Na verdade, é uma história do movimento, né, que traz a vida, como é que é esse movimento, e que vai mudando, e com base, a parte biológica com base na teoria da evolução, né, de Darwin e tudo mais. E que mostra a evolução não como uma melhoria, mas como uma mudança constante, que a vida é uma mudança, esse movimento que traz a vida, né? Então eu sempre quis fazer isso, só que a evolução, que eu trabalho bastante nas minhas disciplinas, né? De botânica, de origem da vida, as primeiras plantas, as primeiras células, enfim, os primeiros organismos, não tem como você não abordar um tema de evolução, né? Para mostrar como que foi acontecendo, como que foi aparecendo toda a diversidade que existe, até chegar em nós, né? E que vai continuar além de nós, né? Nós não somos o topo da evolução. Então, para contar essa história com base científica, não tem como escapar do tema da evolução, que é um tema polêmico, bastante polêmico, né? É um tema polêmico porque ele ultrapassa a biologia, ele atravessa a filosofia, ele atravessa a religião, e então por isso é um tema muito instigante. Não tem como você falar da vida, da evolução, sem filosofar sobre a vida, sem pensar sobre isso, nossa posição aqui na Terra, como que a gente lida com as outras, com os outros diferentes de nós da mesma espécie, com as outras espécies. E por que você quis escrever sobre a evolução? O que motivou a Eneida a escrever essa obra? Por ser um tema assim bem controverso, eu acho, e difícil de falar, e porque ele acaba fazendo uma reflexão sobre aquilo, sobre a vida, sobre a importância que eu sempre quis mostrar, assim, a importância da vida que a gente tem hoje aqui na Terra, né? Sem pensar independente de tem ou não tem uma vida fora daqui, depois que se morre, mas e a valorização que se dá à vida aqui, né? Isso que eu quis frisar, independente do que se existir ou não, qual é o valor que a gente dá, que tem um valor muito grande da vida, né? Porque ela não é uma coisa que aconteceu, e a evolução mostra isso, que ela não aconteceu assim num passe de mágica,
Então ela pode ser desprezada, ela pode não valer nada, ou ela pode... uma desvalorização da vida aqui, porque como se tivesse uma coisa muito melhor, né? Mas já é muito isso, já é muito, a vida aqui é muita coisa, né? E que talvez as pessoas, sem conhecer a história, não saibam, né? Tanto que foi, não só difícil, mas poderia não ter acontecido nada, a gente poderia não estar aqui, né? Então é a história do que nos trouxe até, mas é também a história do que poderia não ter acontecido, de encruzilhadas que teve no percurso, que a gente poderia simplesmente não estar aqui. Então, nesse sentido, a vida é muito rara, é muito preciosa. Então, me incomoda quando se fala assim, mas essa vida aqui não vale nada, assim, no sentido de dizer assim, na verdade, assim, por incrível que pareça, eu estava pensando muito tempo nessa história, mas não estava materializando, não estava colocando no papel, mas um dia eu vi uma artista de televisão, por incrível que pareça, às vezes é uma coisa única, né? Que ela falou assim, mas a vida não pode ser só essa vidinha aqui na Terra. Eu falei assim, vidinha? Mas isso é muito, como uma vidinha? Isso que eu falo, não estou discutindo a existência ou não, de vida depois ou não, mas independente disso, como uma vidinha, isso aqui é muita coisa, né? Então, e voltando também para os ensinamentos que eu tive quando eu estava na graduação, a valorização que a gente, que eu aprendi, né, com os exemplos, não, né, com os exemplos do professor mostrando, olha, essa planta aqui já tem, uma plantinha assim, já tem 5 anos, 5 anos, até ela se implantar e ter aqui, mas ela tem uma semente que veio que é dispersa pelo vento, então tudo casual, nossa, que raridade, ela tá aqui, quanto que ela tá aqui, faz 5 anos, ela tá desse tamanho, até ela... Então ela mudou muito a nossa visão da vida, a nossa percepção da vida, de conhecer como é que é a vida, né? Então eu quis escrever assim. Oi, Neila, então, por exemplo, é um clichê ou não a gente falar que biologicamente o fato de estarmos aqui é um milagre? Isso é um clichê ou não? Não é um clichê, porque é um milagre. É um milagre. Independente da conotação religiosa que você vê, é uma realidade. Se existiu ou não vida fora, ninguém sabe. A ciência não diz que tem, né? Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Mas ainda não se descobriu. Mas, de qualquer forma, eu falo no livro assim, que vida aqui como a nossa, nós não vamos encontrar, porque a história da Terra é única, assim como a história minha, de cada um é única, a história da Terra é única. Não vai conseguir se repetir todos os eventos na mesma sequência, na mesma interação que aconteceu aqui na Terra. Se existir, pode ser que exista, não existe nenhuma prova, né? Mas a vida aqui, por enquanto, é aqui, que a gente conhece, ela é única, então nesse sentido ela é muito rara, é um milagre, porque tudo que poderia não ter acontecido e não ter dado certo é muito grande, então é uma coisa, então por isso que me incomoda, me faz questão a pessoa dizer, não é só isso aqui. Ou seja, as pessoas ficam relegando esse momento que é mágico, que existe, que é mágico, milagre, para ficar pensando numa vida que de repente possa vir. Por quê? Se você não valoriza nem essa, por que você está achando que você vai para uma coisa melhor ainda, né? E o valor dessa vida, isso acaba refletindo na relação que você tem com a vida diante de você, como é que você trata toda a vida ao seu redor, como é que você valoriza ou não, né, a vida. Então é isso que trata, né? Independente, não vou discutir. Aliás, no meu ponto de vista lá do livro, acho que tanto ciência, arte e religião faz parte da mente humana, mas são coisas diversas, né? São abordagens e formas de pensamento diversas dentro de nós, né? Mas a ciência ela não tem a pretensão de ser completa, né? Ela tem furos, ela não vai responder todas as nossas questões, as nossas inquietações, absolutamente. Mas ela nem pode, nem tem a pretensão, ela só tem, a única coisa que tem que fazer a ciência é provar o que ela fala, né? Já na religião não, é a fé, né? A própria palavra já quer dizer, você acredita e pronto. Então ali
uma interiorização sua que você pode acreditar, não precisa falar para ninguém, não precisa provar para ninguém, é uma coisa sua, né? Mas a ciência não, né? A ciência Ô é uma Eneida, coisa e mais... quanto tempo você levou para escrever essa obra? Bastantinho, uns 2 anos. Começar, depois parar, depois acontecer coisas pessoais, eu cheguei a tirar uma licença, falei, agora eu vou terminar o livro, mas aconteciam problemas, né, com meu pai, daí eu parei, daí voltei, né, mas é o próprio movimento da vida mesmo, né, que vai acontecendo. Então... Eneida, agora me chamou muito a atenção, eu queria que você explicasse, porque eu achei muito poético o título do livro, O Sentido das Estrelas. Eu achei metafórico, achei muito poético, e assim, se eu não conhecesse você, se eu não soubesse que você é professora de um curso de engenharia florestal, eu pensaria que esse título se relaciona, por exemplo, à poesia. Por que você pensou esse título tão poético para uma obra que vai falar de uma ciência, vamos dizer assim? Eu pensei, porque quando eu estava escrevendo, eu peguei uma frase que era lá de dentro do texto. Eu fiquei muito tempo pensando que nome que eu vou dar, que nome que eu vou dar. Depois eu olhei lá no texto e vi uma coisa que eu tinha escrito lá, que estava lá. Aí eu peguei aquele, falando que a ciência não que a ciência ela busca explicar como e não o porquê das coisas. O porquê não faz parte da ciência. Por isso que o ser humano precisa de outros recursos mentais para sentir, para vivenciar o mundo, né? Não só a ciência. Por isso que eu digo, a ciência não é completa, né? Então, ela explica como as coisas aconteceram, mas o propósito não é da ciência, né? Aquela questão, mas por que nós estamos aqui, qual o sentido disso, qual o significado, isso é o porquê, e a ciência não explica isso, ela explica como, mas o porquê. Então, aí eu faço um questionamento, assim, que pode ser que não se sabe, que pela ciência você não sabe assim, o destino, qual é o sentido da gente estar aqui, o sentido. Agora, uma coisa que se sabe é que da origem do universo, das estrelas, acabou acontecendo, não de forma direcionada. Olha, estava tudo preparado para que acontecesse isso, para que a gente chegasse aqui, para que tudo isso acontecesse. Mas acabou, olhando hoje para trás, sabendo o que aconteceu, né, o que a ciência mostra, que acabou acontecendo, que nós realmente acabamos nos tornando o sentido das estrelas, porque a gente acabou chegando lá, as estrelas acabou chegando ali. Daqui para frente a gente não sabe, mas nós somos isso. Por isso é aquilo que você, voltando aqui, você falou do milagre, sim, porque isso é uma coisa que de fato, né, sem uma previsão assim, e nós somos, pode não ser que não tenha sentido nenhum a existência, apenas o sentido é a própria vida, a gente está vivendo, esse é o sentido. Mas nós acabamos nos tornando, a vida, né? Não só a gente, mas a vida aqui na Terra acabou se tornando o sentido das estrelas, porque foi a direção que aconteceu. Então esse é o que está lá no livro, no texto, o sentido das estrelas. Daí eu coloquei esse. Você gostou, chamou a atenção. Ô Eneida, pensando nesse título, você concordaria então, a vida é poesia? Eu acho plenamente. Eu quis também fazer uma junção. Eu queria, espero ter conseguido pelo menos minimamente, assim, mostrar que a ciência não é uma coisa fria, assim, e tão chata, assim, e tão assim que tira beleza, né? O Marcelo Gleis que fala muito isso. Eu usei muito a bibliografia dele. Até mandei um livro para ele, Criei Coragem de Mandar. Mas assim, que ele fala muito sobre isso, que as pessoas pensam que é uma coisa fria, que é uma coisa que tira a beleza. Na hora que você analisa, ele fala muito isso, que na hora que você analisa as coisas científicas, você acaba tirando toda a beleza das coisas. Que não é isso, justamente o cientista é aqueles que se emocionam com a natureza, pelo menos ele, assim, né? Ele vê dessa maneira. E que não é nada disso. E isso sempre também me fez pensar assim, nossa, como é bonito, como é lindo, sabe? Se você olhar, observar, como eu falei antes da beleza daquela vegetação lá da Serra do Cipó e tudo mais, e como tudo
E a busca do conhecimento, a curiosidade, tudo, como é bonito isso, né? Então, e misturar, né, a ciência com a arte, isso sempre eu quis, né? E aí que eu fui atrás também do ilustrador, me preocupou isso demais. Falei com a Claudete, que eu já tinha feito curso com ela, como é que eu faço a ilustração, você me ajuda, eu vou fazendo, você faz para mim. Daí que ela veio com uma sugestão do ilustrador, falou, olha, eu vou te recomendar o Leonardo Moura, eu acho que ele vai dar certo. E foi perfeito, não conhecia, entrei em contato com ele e falei, olha, não direcionei nada. Ele falou, como é que você quer? E tal. Eu falei, não, eu quero assim que você leia e faça. Eu falei mais ou menos, e ele fez uma tradução artística do texto. Ele agradou muito. Muito. Ele pôs em imagens aquilo que estava escrito, assim, de uma forma muito linda. Oi, Neida, então agora eu queria que você comentasse comigo uma questão. Biologia e religião podem andar de mãos dadas ou não? Eu acho que pode. Pode, eu acho assim, assim, não é que eu critico, mas eu não concordo com biólogos evolucionistas que falam assim, não, isto está certo, a religião é que está certa, a ciência está certa, a religião está errada, e vice-versa. Porque eu acho que isso diminuir a dimensão humana, porque nós somos, até uma frase, eu falo, nós somos ciência, arte e religião. Mas não exatamente, não precisa ser uma religião assim, em igreja, enclausurada em igreja. Religião no sentido, com a intenção de ser o sentido que você dá às coisas, o propósito que você dá para a sua vida. Isso é uma religião. Se você vive e daquilo que você faz e aquilo se torna a razão da sua vida, eu acho que é a melhor demonstração de como está unido a religião com a ciência, sabe? Porque é o sentido que você dá. Essa interpretação de religião não precisa ser necessariamente isso. E mesmo que você interprete religiosamente, por exemplo, a religião cristã, você pode ler as coisas simbolicamente, né? Você não precisa ver a evolução, não, foi tudo criado num instante divino e é tudo ao mesmo tempo. Não, você pode interpretar até simbolicamente, até o Papa recentemente admitiu que seria da evolução. Né? Então, de qualquer forma, isso é uma necessidade nossa, né? Ter um propósito para essa vida e também lidar com a consciência que nós temos, que nós, pelo menos até onde se sabe, nós somos os únicos que sabemos que vamos morrer, né? Então isso precisa de uma proteção bastante grande, porque a gente é consciente para as coisas boas que nós temos, as potencialidades, mas também para as fragilidades que a gente tem, né? Então isso é uma necessidade, essa religiosidade, da forma como se quiser ter, né? Então eu acho que é possível, sim. Eneida, me chamou muita atenção nessa nossa conversa interessantíssima, quando você fala de aprender a perceber que essa vida, por si só, independente de qualquer coisa, ela já é mágica e ela vale muito a pena. Então, parar de pensar que a vida maravilhosa vai vir porque é espiritual. Nesse sentido, como a biologia, como a ciência poderia abrir os nossos olhos para a valorização da vida neste exato momento aqui na Terra? Eu acho que é pelo conhecimento. Quanto mais você conhece, você vê, meu Deus, quando eu falo às vezes, olha, hoje a gente está aqui respirando, mas demorou, a Terra tem 4,5 bilhões de anos mais ou menos de idade, 4,6 lá, 3 bilhões foi só para ter oxigênio aqui na Terra. Então, olha que magia, né? Não pense que é assim, tudo instantâneo, porque o ser instantâneo, nesse ponto, eu acho que dá uma impressão de que tudo é muito fácil, você pode destruir tudo e acabar com tudo, que foi tudo muito mágico, mas não foi, assim, né? Então, eu acho que o conhecimento é que traz essa valorização. Quando você sabe a história de uma coisa, você respeita, você valoriza, você tem outra ideia. Quando você não conhece, então eu acho que tudo, no final, é o conhecimento.
Maravilha. Eu queria agora, Eneida, que você chamasse a atenção do seguinte: você vai lançar seu livro, o que é uma honra para essa edição da Fiel, né? Que aspectos da obra você vai chamar a atenção na sua fala de lançamento? Bom, é uma honra para mim, né? Estar participando de um evento tão importante assim, né? Para a região, para cá, que valoriza tanto vários aspectos da cultura, né? Então é muito bom. Que aspectos? Bom, eu acho que o principal, assim, é que é um livro que eu acho que é para trazer uma reflexão, mas não assim direcionada, que cada um tem a sua própria sensação ao ler, né? Então eu acho que não para chamar atenção assim, mas no sentido de olha, é assim, faça assim, pense assim, mas no sentido de começar a refletir sobre a vida aqui, né? Sobre o presente, sobre o real, sobre o que nós temos aqui, independente, assim, como realmente uma valorização da vida. Que a vida é mágica, né? Eneida, ao longo da sua formação, que biólogos chamaram a sua atenção? Ou seja, que teóricos ou que estudiosos da biologia, que estudiosos da botânica abriram seus olhos? Assim, se fosse para você, por exemplo, escolher um estudioso da biologia, da botânica, você diria, não, este aqui me influenciou. Esse daqui foi um divisor de águas na minha formação. Bom, vivos, mortos. Bom, Darwin, né? Principalmente pela intuição, né? Pela história da vida dele, que ele seguiu o que ele queria fazer, né? Numa época vitoriana que ele viveu, ele veio de uma família boa, rica e tudo mais, mas numa época assim muito, né, mais fechada. Ele próprio era religioso, dentro daqueles parâmetros mais assim radicais, mais fechados e tudo. E naquela época tinha poucas também profissões, né? Então era assim, vai ser médico, vai ser advogado, ele tentou tudo, nada dava certo. Daí o pai dele chegou a dizer que já que ele não dava para coisa nenhuma, que ele entrasse na igreja, pelo menos lá ele conseguisse ser sustentado. E aí, mas o que ele queria mesmo era, então ele gostava de fazer coleções, então ele começou, na época tinha reuniões assim de pensadores, de cientistas que se reuniam, formavam grupos, e ele fugia da faculdade e tal, e ficava com esse grupo, até que ele foi convidado para participar da expedição do Beagle, né, que ele ficou 5 anos viajando. O pai também não queria deixar ele ir, mas o tio interveio e ele acabou indo, né? Imagina, o pai quase fechou as portas para ele, para a imortalidade. E aí ele foi e só observando, porque na época é incrível que ele fez toda uma teoria evolutiva sem saber nem que existia genética, tudo na observação, na intuição, né? Então, mas o que mais me chama a atenção nele, assim, é porque ele seguiu o que ele queria. Ele foi um grande biólogo. E mais, né, um dos grandes modificadores do pensamento, né, humano, junto com Freud, com Einstein, tudo. Ele foi um grande, né? Eneida, vida longa, sucesso para você. Obrigada. Adorei a conversa e certamente se eu já valorizava a vida aqui nesse momento, vou valorizar muito mais e recomendo vivamente a leitura da obra O Sentido das Estrelas, da minha amiga, a professora Eneida Miscalo. Obrigada. Fiel 2015, segundo dia de atividades. Hoje um bate-papo com a minha querida amiga e colega de trabalho, a professora doutora Ana Maria Rufino Guiles, que vai falar um pouco da sua trajetória enquanto historiadora, pesquisadora, e também vai nos apresentar o resultado da sua tese de doutorado acerca de uma imigrante britânica no Paraná. E a minha primeira pergunta para minha querida amiga Ana Guiles: conte-nos um pouco da sua trajetória de historiadora. Bem, inicialmente eu estudei Direito. Não terminei o curso e acabei fazendo História. E imediatamente acabei me apaixonando pelo século XIX. Eu entrei em contato com fontes primárias pelo século XIX, particularmente a segunda metade do século XIX, assuntos relacionados à abolição da escravidão
e, consequentemente, imigração, né? E o meu trabalho de conclusão de curso de graduação, eu escrevi a respeito do espírito da época, por assim dizer, né? E os projetos que foram feitos que discutiam a questão do trabalho, né? O trabalho escravo, o trabalho livre. E dessa forma, ao longo do mestrado e particularmente do doutorado, eu acabei me dedicando mais à imigração. Eu queria perguntar para os nossos telespectadores que nos veem e escutam nesse momento, o que seria uma fonte primária? Uma fonte primária é quando você trabalha com documentos oficiais, por exemplo, as correspondências de governo, os relatórios, né? No meu caso, eram relatórios da presidente de província. Também são fontes primárias os jornais de época, os periódicos de época, revistas, se houver, assim como acervo familiar, fotografias, aquilo que é chamado de fonte epistolar, que são as correspondências, as cartas trocadas, e também os diários. Essas fontes são fundamentais para o historiador. São indispensáveis. E ao trabalhar com elas, o historiador não faz meramente uma descrição, uma narrativa cronológica, organizada do que ele encontra, mas ele submete essas fontes todas a uma análise, procurando compreender a época, procurando compreender a conduta e as escolhas dos indivíduos, públicos ou privados, e enfim, faz uma análise à luz de reflexões teóricas, filosóficas, geralmente de outras áreas, da psicologia, da filosofia, teoria literária. Antes de continuar, quero apresentar aqui o esposo da Ana Guiles, o Ian, né? Isso. Que também está aqui para acompanhar o nosso bate-papo, e depois eu hei de fazer algumas questões, né? Ana, você falou uma expressão que eu gostei muito. Toda época tem um espírito. Qual seria o espírito desse século XIX que tanto lhe apaixona? Bem, essa expressão espírito de uma época não é bem vista nas ciências humanas. Por muito tempo acreditou-se que cada época possuía determinados valores e que podiam ser resumidos dentro dessa expressão. É muito comum falar em espírito de uma época quando se trata de história da arte. Então nós, quando falamos assim do barroco, por exemplo, e queremos dizer tanto o estilo, né, a forma, quanto a época, né? Ele agrega uma série de significados. Mas em termos de espírito da época, né, o período que eu trabalhei, que é o século XIX, e no caso do Brasil, o que eu poderia dizer, por exemplo, é que no século XIX, principalmente na segunda metade do século XIX, a escravidão já era criticada e já havia sido abolida em muitos lugares. A escravidão era considerada um atraso em relação à Europa, por exemplo, que era o modelo para tudo, particularmente Inglaterra e França. A Inglaterra, porque havia se industrializado e havia adotado o trabalho livre assalariado, e a França pelas formas de organização do governo, por exemplo, com a República, os três poderes, etc. Mas então, o Brasil, no entanto, ainda mantinha a escravidão. Isso era considerado arcaico. Então, o que se passava? Na prática, a prática era arcaica, mas as aspirações de muitos tomavam como exemplo a Europa, então havia uma ambiguidade. Então nós dizemos que, com todas as reservas e pedindo já perdão aos ouvintes que vão criticar isso, pode-se dizer que no Brasil havia oscilação entre a crença de que de uma grande parcela de que era necessário manter a escravidão e a aspiração de liberdade, de igualdade,
igualdade em termos, né, de fraternidade e, acima de tudo, de modernização, de civilizar o país. Ana, a sua antes de entrar no livro, eu queria trazer um pouco a sua lida, a sua carreira enquanto professor. Eu sei que você foi professora de língua inglesa por muitos anos. Sei também que você foi professora de história no fundamental e médio. E você, por meio do mestrado e do doutorado, inevitavelmente você chegou à academia. Conte um pouco essa sua trajetória de professora. Interessante, né? Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, era muito comum na época, 15, 16, e trabalhei muitos anos na iniciativa privada. Eu gosto muito de línguas e comecei a estudar inglês muito cedo, com 12 anos. Meus pais me colocaram numa escola particular em São Paulo e eu acabei me adaptando bem, e em todos os locais onde eu trabalhei, acabava utilizando um pouquinho do inglês. Eventualmente, o meu inglês se aperfeiçoou, eu adquiri práticas para o mundo do trabalho na iniciativa privada e passei a ser secretária executiva bilíngue, né? Até um certo período. Acabei numa empresa britânica, conhecendo meu marido, e o idioma que eu já conhecia gramaticalmente e o inglês comercial, então passei a utilizar também em casa, não só no dia a dia, mas nós nos tornamos sócios da Biblioteca da Cultura Inglesa e líamos tudo que havia lá, da literatura e da história até, em inglês. Tudo isso contribuiu para solidificar um conhecimento que eu tinha do inglês e ainda busquei outros aperfeiçoamentos. Eventualmente, eu deixei de trabalhar na iniciativa privada e comecei a dar aula de inglês. E, nossa, e se eu fizer uma análise da minha trajetória como professora, eu acho que eu gosto disso. Gosto muito, eu confesso, gosto muito. Então, trabalhei muitos anos como professora particular, como tradutora também para um grupo americano que treinava os policiais e as Forças Armadas, e trabalhei em escolas de línguas, e depois, paralelamente, eu fiz o curso de História. Quando me formei no mestrado já, houve oportunidade de um concurso, passei, fui chamada e fui professora na rede pública em Curitiba, né? E depois, mas interessante também, ao terminar o mestrado, eu também surgiu uma vaga como professora colaboradora. Então, o ano de 2004 e 2005 eu trabalhei aqui na Unicentro. Até aí foi interessante, porque eu saí para fazer o doutorado no mesma semana, no mesmo mês, na mesma semana que eu terminei o doutorado, aconteceu de abrir o concurso para professora aqui. Acho que eu estava destinada a vir para Irati. Estou muito feliz com isso. Ô Ana, agora eu sei que daqui a pouco você vai dar uma palestra para falar de um livro importante, né? O Diário de uma Imigrante Britânica no Paraná, 1860-1890, Memórias, Trabalho e Sociabilidades. É um livro publicado pelo Museu Paranaense, que não é pouca coisa. Sem dúvida. Né? É um livro cuja capa já chama a atenção e acredito que o conteúdo também. Então eu gostaria, Ana, que você agora me explicasse como nasceu esse livro e depois que você explicasse o título. Sim. Por favor. Então, esse livro, ele nasceu a partir, na verdade, eu fazia uma pesquisa, estava fazendo uma pesquisa no Arquivo Público do Paraná, procurava documentação do século XIX. E, casualmente, eu vi ali uma relação de documentos relativos à imigração e citava muitos ingleses. Eu fiquei muito surpresa, porque o Paraná, na sua historiografia oficial, destaca os poloneses, os ucranianos, os alemães e os italianos, e nunca se fala dos ingleses e outros grupos que vieram para cá. Como meu marido é inglês, eu entreguei a ele, ele iniciou uma pesquisa
E por conta disso acabou entrando em contato com um pesquisador da Universidade de Oxford, com a família, uma família de descendentes de imigrantes ingleses, que aliás é a família que cedeu uma fonte valiosíssima para ele. Com esta fonte ele escreveu um romance histórico, etc., né? Quando foi para fazer o projeto, os professores da Universidade Federal do Paraná disseram: você precisa trabalhar com essa documentação que é inédita no Paraná. A documentação inédita é o diário dessa imigrante britânica. Ela é inédita no Brasil, porque na Inglaterra e na França existem acervos que fazem o levantamento e a coleta, a guarda desses documentos, e eles já são trabalhados bastante, né, na história. É lógico que é um documento escrito na privacidade, né, de uma figura que depois eu descobri que era bastante conhecida e muito conceituada, muito bem recebida na sociedade provincial, né, do Paraná. Mas eu precisava de mais documentos, né? Então eu fui ao Arquivo Público do Paraná e localizei inúmeras correspondências e relatórios onde ela é citada, e acima de tudo também no jornal, o periódico da época, que era o 19 de dezembro. Ana, então agora o título me chamou muita atenção, que é o Diário de uma Imigrante Britânica no Paraná. Quem é essa imigrante britânica? Essa imigrante britânica chamava-se Caroline Maxwell Tamplin, né? O título destaca o diário dela. Por quê? Porque é o mesmo título da minha tese, da tese de doutorado. Na tese de doutorado, a gente já procura informar para o leitor, né, como é um trabalho acadêmico, informar para o leitor com que fonte estamos trabalhando, qual é o período, né, o recorte cronológico, e com que concepções, o que nós estamos analisando ali de dentro, né? Então é por essa razão que consta esse título. Mas enfim, era uma imigrante britânica que veio para o Paraná, chegou em 1868 com o marido e os filhos, foram enviados para a colônia do Assungui. Lá ela viveu até 1880. Depois colocou um anúncio no jornal se oferecendo como professora de línguas, de pintura e de piano, etc. E assim ela se estabeleceu, né, nessa sociedade, e naturalmente ensinando as filhas, né, de uma determinada parcela, né. Ô Ana, e como a gente pode imaginar a vida de uma mulher poliglota, vem ao Brasil, portanto uma realidade, uma sociedade totalmente diferente, um século inóspito, como o nosso 19, como que essa mulher suportou, como foi viver naquelas condições, tendo a formação dela, vivendo numa colônia agrícola? Olhe, a leitura, a escrita, ou a leitura, digamos lá, o diário dela passa a ideia de que era uma mulher forte, né? Uma mulher determinada, assertiva e positiva. Não há queixas ali do diário, ela não se queixa, ela relata no diário, né, onde ela colocava a data, o dia da semana, etc., qual era o clima. Chovia muito, não havia transporte, às vezes era isso eu já estou falando na capital da província, caminhar no barro, e inúmeras dificuldades. A medicina era super precária, muito empírica. Era uma tentativa, tome lá um vinho do Porto, tome uma cerveja, era um horror. Ela teve uma filha que quase morreu, enfim, mas ela conta o que se passa, mas ela não se queixa. Ela seleciona as pessoas com quem ela estabelece sociabilidades. Então, acho que existe uma expressão acerca dos ingleses que diz que o inglês é stiff-lipped, que tem o lábio duro, ou seja, isso quer dizer que assim, quando a pessoa chora, a gente treme o lábio, né? Quando a gente chora, às vezes. Mas o inglês não, o lábio é duro porque ele
ele não se entrega. Por favor, que ninguém entenda ou pense que eu estou querendo alimentar um imaginário falso que existe, que o inglês é insensível, porque não é, é muito passional, inclusive, eu acredito, mas é a determinação de não se dar por vencida. E o que também deve ter sido comum entre muitos imigrantes, eles saíram dos seus países, eles vieram fazer a América, não podiam se dar por vencidos. Ô Ana, e hoje, prometo que já estou acabando, porque já estou vendo um público aí significativo. Que facetas desse trabalho você vai apresentar logo mais na Feira do Livro, edição 2015? Bem, eu vou explicar quem é a personagem principal dessa história, que é a Caroline Tamplin, mas também vou falar um pouco da imigração britânica, que foi uma campanha que o governo imperial brasileiro fez na Inglaterra, até com folhetos de propaganda descrevendo o Brasil, particularmente essa colônia, como se fosse um Éden. Você acha ouro e pedras preciosas ao caminhar pelas estradas, né? E é lógico que o que eles encontraram foi agrura e muita tristeza. E falar do valor das fontes privadas, das fontes familiares, da importância de haver guardiões, né? É guardiões? Sim. Guardiões da memória familiar, né? Enfim, seria isso. Para encerrar, eu queria fazer uma última questão. Eu sei que você nutre uma paixão pela sociedade britânica, né? Você estudou, né? A partir desse trabalho, essa paixão pela cultura britânica, ela aumentou, ela permaneceu no mesmo diapasão, ela arrefeceu? Como que você faria o julgamento? A sua visão acerca da cultura britânica após se debruçar nesse material de pesquisa, como que ficou? Na verdade, eu não posso afirmar que aqui na escrita desse livro, nesse texto, seja possível. Eu tenho estudado muito da cultura britânica ou dos valores e das tradições. Eu não posso afirmar isso, né? Contudo, eu continuo me interessando muito pela sociedade britânica, particularmente. Eu sou uma pesquisadora que estuda a história, mas acima de tudo de uma perspectiva da cultura, né? Das maneiras de pensar e de viver, a questão identitária. O inglês se pergunta muito na contemporaneidade o que é ser inglês, o que é britanicidade. Tem uma questão das relações étnico-raciais, que é muito discutida também na Inglaterra, porque lá é muito grande o número de imigrantes, inclusive imigrantes das ex-colônias, né, britânicas, que têm a cidadania britânica, mas que não falam inglês com a pronúncia britânica, não come comida inglesa necessariamente, professa outras crenças. Então, e isso é muito rico, né? Então eu continuo estudando, inclusive atualmente apresentei um texto num congresso ontem, onde eu trabalho alguns autores que estudam esses aspectos da cultura britânica. Gosto muito da literatura, amo a paisagem inglesa, me sinto em casa lá. Ana, eu gostaria muito de agradecer esse bate-papo. Sei que você vai dar uma palestra agora e vou pedir então ao Ian para ocupar o seu lugar, porque agora o meu bate-papo vai ser com ele. Nós vamos falar um pouco da história do jazz, né, Ian? Vamos falar um pouquinho da história do jazz. Boa sorte na palestra. Muito obrigada. Vida longa para o seu livro e, por favor, eu quero um volume desse autografado. Esse já vou reservar para você. Muito obrigada. Sucesso. Agradeço. Ok, fica à vontade. Com licença. E agora sente-se aqui um pouco. Com licença, com licença. Chefe, você tá aí? Continuando o nosso bate-papo, agora eu vou conversar com o esposo da professora Ana Gillis, o Ian Robert Gillis, que é um profundo conhecedor do jazz, um movimento cultural muito importante para a gente entender a cultura do século XIX. Ian, muito obrigado por estar aqui, a gente conversar. E aí a minha primeira pergunta a você é o seguinte: fale um pouco para nós do jazz, como nasceu o jazz, qual é a importância do jazz. Bom, o jazz realmente começou com os escravos, né? Por causa dos ritmos e até às vezes a música própria que eles importaram da África.
mas também fez uma grande mistura no sul dos Estados Unidos, né? Com música irlandês, escocês, inglês, francês, e ficou um popurrí, né? De músicas do europeu, mas basicamente a força era da África. E aí, nessa mistura, vamos dizer assim, desses ritmos escravos, os Estados Unidos, nós podemos dizer que o jazz nasce nos Estados Unidos e a partir dos Estados Unidos ele se propaga para o resto do mundo? Essa afirmação seria correta? Não, é absolutamente correto, né? E ainda continua espalhando, porque parece que países como Grécia, que você não pensa disso, já está começando. Turquia, tem propaganda na televisão, na CNN, os que mostram um conjunto de jazz lá em Turquia. Essas são novidades porque ainda ele continua espalhado para o mundo inteiro. Certo. Você é um britânico, né? Sim. Por que você se encantou com o jazz? O que o jazz trouxe a você que fez você ficar apaixonado? Sim. Se sabe deste frase, o rebelde sem causa? Sim. Eu, quando eu era jovem, eu gostei de jazz, porque a maioria da população britânica gostou de música clássica. Então, eu não gostei de música clássica, eu gosto de jazz. Sim. Então, foi simplesmente isso. Assim, meu pai um dia me levou para o teatro para ver um show com um pistonista famoso no Brasil também, naquela época, chamado Eddie Calvert, que era um pistonista, ele tocava mais música xarope, se fala, né? Mas eu, com a idade de acho que 11, 10 anos, eu fui impressionado com esse homem. Ele andou para frente do palco, levantou o pistão e mostrou sua capacidades, né? E assim eu disse, bom, eu quero uma daquelas partes. A pistão que era caro naquela época, né? Mas o meu pai comprou um para mim, mas a grande sorte que ele também contratou um professor para mim. E este professor acabou morrendo há 3, 4 anos atrás como um dos melhores pistonistas no lado profissional em Londres. Ele gravou com os Beatles, ele gravou com as artistas, Frank Sinatra, né? Todos os artistas famosos que visitaram a Inglaterra, ele estava sempre na orquestra atrás. Então este foi o meu professor, ele era fantástico, né? Então este só deu carvão para o meu fogo, né? Eu quis tocar igualmente dele. Ele não era jazzista, mas ele era perto, ele tocava música do swing, música por escrito, não improvisada, né? E assim como ele, eu fiquei acho que só 1 ano e meio, porque eu estava no norte de Inglaterra, perto de Liverpool, né? E ele, com sua carreira, então foi para Londres. Então eu perdi contato com ele, mas eu já tive muitas coisas para me ajudar, né? E também eu tive a benção que eu teve um som bonito do instrumento. Não que eu toquei bem tecnicamente, mas o som, quando eu fiz aquele era bonito. Então ele fez outras músicas que falaram também. E assim eu me senti abençoado com isso, né? E assim eu fiz mais a direção do jazz, né? Tentando para improvisar, que é a coisa mais importante, porque jazz é swing com improvisação. Só isso. Se não tem improvisação, não é jazz. Se não tem swing, não é jazz, né? Então a improvisação e o swing, eles caminham no mesmo... os dois são fundamentais no jazz. Exato. E conte uma coisa, antes de entrar para a próxima pergunta. Você estudou pistão lá
em Londres? Não, eu fiquei em Manchester, do Norte, né? Porque meu professor era de lá, mas ele mudou para Londres, onde tem trabalho de discos, do BBC, das coisas, né? E aqui no Brasil? Aqui no Brasil, quando você chegou, você encontrou um ambiente propício? Já era muito difundido aqui no Brasil o jazz ou não? Sim, foi muito bem difundido aqui, né? Porque o Brasil tem músicas naturais. Eu não era natural. Eu me formo praticando 2 ou 3 horas por dia, fazendo escalas, fazendo exercícios, né, para notas mais altas, etc. Mas no Brasil tem essas pessoas com tensões muito maiores que meus, né? E a única diferença é que na Inglaterra todo mundo lê música, como escrito, depois passa para jazz, onde improvisação, mas aqui no Brasil pouca gente lê música, mas todo mundo improvisa. Então, quer dizer, é o local perfeito para o jazz, né? Sim. A questão da improvisação, né, essa nossa do Brasil. Agora, Ian, uma curiosidade. Até 1970, quais são os grandes nomes do jazz? Bom, os grandes nomes do jazz, primeiro que todo mundo conhece, é o Louis Armstrong, pianista, né? Também teve o Charlie Parker, que era sax alto, que provavelmente era mais famoso. A música já tem filmes de Clint Eastwood feitos sobre a vida dele. Né? Bom, a lista não tem fim, né? Porque teve o Oscar Peterson, pianista fantástico, o Ray Brown, contrabaixista fantástico, todo mundo morto agora, infelizmente. Né? Mas estes foram os grandes nomes. Nenhuma mulher até 1970? Não. Teve mulheres que eu sei na Inglaterra, uma sax tenorista chamada Betty Smith, mas ela já está morta e ela era, não era muito conhecida, ela era grande música, né? Mas ela não é bem conhecido fora do lado das músicas ou as músicas semi-profissionais, como eu era semi-profissional. Isso significa que eu trabalhei no meu trabalho e à noite toquei a pistão para dinheiro, né? Mas eu não era uma profissional pianista como o meu professor, que só tocou e viveu. Exatamente. Agora uma última questão para a gente encerrar. Quando a gente pensa na questão do jazz, a gente pensa nessa questão, como você falou, da improvisação, a gente pensa nessa questão do swing. Hoje, para os nossos telespectadores, se um jovem tiver interesse em descobrir o jazz, por onde começar? É uma pergunta difícil, né? Porque tem o rock and roll que está ligado com jazz, porque na base do rock and roll é um blues de 12 compassos que fez a formação do rock and roll velho e mudou para o rock and roll mais moderno e sempre mais moderno até hoje, né? Mas uma resposta, desculpe, para a sua pergunta é um pouco difícil, né? Como ele vai entrar, eu acho que fica mais difícil porque tem, no Brasil, por exemplo, tem menos jazz do que antes, né? Porque em 1960, com a Bossa Nova era jazz. Porque começou aqui e dentro de 6 meses todo mundo nos Estados Unidos está tocando Bossa Nova como jazz, né? Porque improvisa, tem aquele swing, né? A batida, né? Como se chama, né? E não tem esse agora. Fica mais difícil, porque se precisa discos não tem menos. Cada vez eu vou para a loja de discos usados, porque a loja de coisas novas não se encontra.
de novo tem outras pessoas lá na minha frente que compravam as coisas valorosas, né? Ou seja, o melhor então para quem quer adentrar no mundo do jazz é ouvir jazz. Precisa ouvir jazz. Precisa, sim, tem razão. Perfeito. Ian, muito obrigado. Obrigado. Bate-papo. Prazer.